Olá! Agora mais que nunca nós estamos na reta final do nosso curso Santo Anjo do Senhor. Ao longo desse curso nós compreendemos diversas realidades importantíssimas a respeito dos anjos, né? E em especial, como neste último módulo, né, nós aprendemos sobre aquele anjo que o Senhor nos confiou, o nosso anjo guardião, o Santo Anjo do Senhor, ou melhor, o nosso anjo da guarda, ok? Então, nesta aula, eu quero trazer para você algumas formas de se relacionar com o Santo Anjo da Guarda, mas de uma maneira, de uma forma católica, né? Como que a gente tem esse relacionamento com o nosso anjo da guarda? Sem que haja, digamos assim, algum tipo de ruído neste contato. Ruído, né, que é causado pelas superstições ou pelas práticas que estão longe de serem católicas, práticas que são tudo menos práticas católicas de se relacionar com o anjo da guarda, ok? Então, por isso, resolvi preparar essa aula. A gente fala muito desses ruídos, né, dessas formas de serem, de haver um relacionamento com os anjos da guarda que não são católicas, mas que estão, digamos assim, que incutidas nas nossas famílias, primos, tios, etc., por conta do pouco contato que as pessoas tiveram e que nós tivemos com os anjos, com a doutrina a respeito dos santos anjos da guarda, né? Talvez o seu tio, a sua mãe, a sua avó não tenha acesso, não tenha tido contato com o que você está tendo, por exemplo, com esse curso que eu estou oferecendo e estou dando para vocês, né? Então, podemos dizer que de alguma forma somos privilegiados. Mas se você chegou até esse curso, se você chegou até esta aula, né, eu acredito que você tenha assistido a aula 9, que foi onde nós falamos exatamente sobre as falsas doutrinas a respeito dos anjos, né, dos anjos como um todo, né, claro, citando também o anjo da guarda. Caso você não tenha assistido a aula 9 e você chegou aqui na aula 16 por algum motivo, dá um pause nessa aula e vai na aula 9 para poder compreender e entender melhor algumas coisas que vão ser citadas durante essa aula, para que você possa continuar de uma maneira linear com o aprendizado, ok? Aviso dado, mas eu quero falar para vocês a respeito da relação com o Santo Anjo. Geralmente, quando me perguntam a forma de estabelecer uma relação com o anjo da guarda ou a devoção a algum santo, eu costumo recorrer a um pensamento que eu tive ao longo dos meus primeiros passos na fé católica, que é o quê? Tanto os santos quanto os anjos, eles são pessoas. Então, ainda que nós não os vejamos, ainda que nós não os sintamos, ainda que nós não os toquemos, nós precisamos tratá-los como pessoas, ok? Então, os santos anjos, eles estão conosco a todo momento. Então, agora mesmo, enquanto eu estou aqui ministrando essa aula para vocês, eu tenho certeza de que junto de mim está o meu anjo da guarda. Enquanto você está assistindo essa aula, com toda certeza, ao seu lado também está o seu anjo da guarda. Enquanto eu preparava essa aula, também estava acompanhado do meu anjo da guarda. E eu sei que ele está aqui, perto, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer um diálogo, ainda que os meus ouvidos não ouçam, ainda que os meus olhos não vejam, né? Eu preciso estabelecer esse tipo de diálogo com o meu anjo da guarda. Então, quando eu comunico ao meu anjo aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu preciso de ajuda, certamente ele irá me auxiliar, certo? Então, há algumas pessoas, assim como eu, que não sentem nada, não ouvem nada. Por exemplo, eu apenas percebo que o anjo da guarda agiu depois que algo deu certo, digamos assim. Ou, por exemplo, com uma aula bem dada, em que os meus alunos compreenderam aquilo que era necessário, aquilo que era preparado, aquilo que, enfim, quando as palavras que talvez eu nem pensasse em usar, eu uso numa aula.
Se fosse apenas por mim, tudo teria dado errado, porque eu sou extremamente limitado. Então eu sempre agradeço ao meu anjo da guarda pelo auxílio que ele me dá, pelas iluminações que ele me dá na minha mente, para que eu possa pensar a melhor forma possível de explicar um conteúdo. Ok? Então, penso desta forma um pouco a relação com o anjo da guarda, certo? Há também outras pessoas que possuem um dom que é bastante especial e que a teologia mística chama de locução interna ou locução interior. Então aqui eu preciso fazer uma breve pausa sobre os anjos para explicar o conceito de locução interior para que você saiba diferenciar as coisas caso isso venha acontecer com você, ok? Bom, a locução interior não é uma comunicação com Jesus ou com Nossa Senhora, os santos ou os anjos, né? Não é uma comunicação direta, digamos assim, que você o vê materialmente falando, através dos sentidos, como acontece nas aparições, nas angelofanias, enfim, quando os escolhidos de Deus entram, digamos assim, em um estado de êxtase, ou seja, eles são abstraídos de sua interioridade, né? E também passam a ver as coisas com a realidade exterior. Enquanto na locução interna, na locução interior, não se vê com os olhos, não se ouve com os ouvidos, não se toca em nada. Quando se trata de um fenômeno autêntico de locução interior, é dom puro de Deus. É uma permissão de Deus que quer fazer conhecer alguma realidade e ajudar a cumprir alguma missão, algum desígnio, né? Então, por isso que Deus reveste os homens com pensamentos e palavras humanas conforme o estilo de linguagem de quem recebe a mensagem, né? E isso pode vir diretamente de Deus ou por meio dos santos anjos da guarda, como nós já estudamos desde as primeiras aulas, né? E como nós estudamos, nós sabemos que eles são verdadeiros mensageiros, certo? Então, a pessoa se torna instrumento de comunicação, embora permaneça conservando intacta a sua própria liberdade, né? Não é um êxtase, não é algo que você é levado a fazer, né? Então, você para ali, você ouve aquilo que você percebe que não vem de você, né? Então, enquanto você acolhe a palavra do Senhor, o seu intelecto ele parece que fica inativo, né? Ele não vai procurar outros pensamentos, né? Nem uma maneira de expressar esses pensamentos, né? Então, é muito diferente você ter uma locução interior do que você estar pensando na preparação de uma carta ou de um discurso, certo? São João da Cruz, por exemplo, ele chama de locuções ou palavras sobrenaturais as palavras que são distintas que a alma recebe, não de si mesmo, mas de outra pessoa, estando ou não em um momento de oração. Já Adolphe Tanqueray, que é um teólogo francês e um grande teólogo místico, ele define as locuções interiores ou palavras sobrenaturais como manifestações do pensamento divino apreendidas pelos nossos sentidos internos ou externos. Então, em uma breve definição, a locução interior é um conjunto de palavras claríssimas que são percebidas pela pessoa que recebe como se nascessem do coração, né? Enquanto elas estão unidas em si e formam uma mensagem do céu, né? O chamado do céu, que é quase sempre feito de improviso, né? É o Senhor, Nossa Senhora, os santos anjos que tomam a iniciativa do momento e do conteúdo desta mensagem. E você vai se perguntar agora como que você vai saber diferenciar isso, né? Se isso vem de Deus ou se isso vem do inimigo. Então, nós precisamos lembrar que uma locução interior sempre tem como objetivo final nos levar a uma virtude, né? Mas isso eu vou abordar mais adiante na aula sobre discernimento dos espíritos. A questão é que nem só de locuções interiores é feita a relação entre o homem e o seu anjo da guarda. Como eu falei para vocês antes, nós podemos nos comunicar com os nossos anjos dizendo a eles aquilo que nós precisamos e pedindo seu auxílio. Os santos fizeram isso, por exemplo, como São José Maria Escrivá, que na sua pobre juventude, toda vez que o seu despertador, seu relógio estragava, ele pedia
que o seu anjo da guarda o acordasse, né? E não é à toa que São José Maria Escrivá apelidou o seu anjo da guarda de relojoeirinho. Mas entenda uma coisa, São José Maria Escrivá não deu um nome ao anjo, mas o apelidou por conta de uma característica que era o despertar, né? Então, os anjos, eles já possuem seus nomes próprios. E nós só saberemos se Deus permitir que eles nos revelem. Outra forma de fortalecer essa relação com o anjo da guarda é rezar todas as manhãs e antes de dormir a oração do Santo Anjo. É uma forma piedosa, né? E que com o aval da Santa Igreja, por conta da oração ser reconhecida, é uma forma piedosa de recorrer, né? E reconhecer o nosso Santo Anjo da Guarda, né? Dando e reafirmando sua missão, suplicando o seu auxílio, né? Que nos zela, governa, rege e ilumina, né? Nós também podemos e devemos participar da festa dos Santos Anjos, né? Que acontece no dia 2 de outubro, e realizar a novena dos Santos Anjos da Guarda, né? Então, essa novena, além das outras orações, você tem aí no devocionário que você recebeu ao adquirir o curso, certo? E para aumentar ainda mais a devoção aos Santos Anjos, eu posso listar, por exemplo, outras 3 práticas muito importantes. A primeira delas consiste em celebrar as demais festas dos anjos, como a de São Miguel Arcanjo, no dia 8 e no dia 29 de setembro. Tem a de São Gabriel Arcanjo, no dia 18 de março, e a de São Rafael, no dia 24 de outubro. E a segunda prática também ela consiste em consagrar todo o mês de outubro aos anjos da guarda, da mesma forma que se consagra, por exemplo, a Nossa Senhora o mês de maio. E a última prática que eu também queria dizer para vocês também consiste em nos lembrar de modo especial, né, o Santo Anjo da Guarda, lembrar do nosso Santo Anjo da Guarda no dia do nosso aniversário. Porque, conforme a opinião dos teólogos e a opinião, por exemplo, de São Tomás de Aquino, nós recebemos o dia que o nosso Anjo da Guarda começou a nos guardar, iniciou sua missão para conosco, é o dia do nosso nascimento. Vocês sabem que eu tenho uma opinião diferente, para mim na questão mais no dia da nossa concepção, mas se você quer ter essa prática, que também alguns santos tiveram, de, no dia do seu aniversário, lembrar de modo especial também do Santo Anjo da Guarda, certo? Bom, essas foram algumas formas, né, que eu trouxe para você se relacionar com o seu anjo da guarda. Na próxima aula eu vou falar como você não deve se relacionar com o seu anjo da guarda. Então eu te espero na próxima aula e que Deus abençoe você. Tchau!